Cara, isso aqui tá péssimo, péssimo, péssimo. Você não tem ideia de como isso aqui tá ruim. O cara tem que ser muito bom para analisar trabalhos de outras pessoas. Você que é foda. Bom, é só Jesus. Só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu tô aqui só para cumprir com o meu propósito, ajudando outras pessoas. Então, como faz bastante tempo que a gente não analisa designs, vamos fazer isso só para variar. Mas claro, se você chegou aqui agora, eu sou J1711, designer profissional há 16 anos. 16 anos, tô velho. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alpha. Se você gostar dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixa um like e dá uma olhada nos links aqui na descrição que tem muita coisa que vai te ajudar. Como eu já sei que vai ter muita gente perguntando como faz para enviar o design para você analisar, cara, link tá aqui na descrição. Entra aqui no nosso Discord. Sempre que tem análise, eu aviso aqui no Discord, tá? É especificamente aqui, eu não aviso em nenhum outro lugar, só no Discord. Então clica no primeiro link, entra lá e fica atento. Sempre que tiver, eu vou avisar nesse canal aqui, ó, canal Avisos, tá bom? Recado dado, vamos começar pelo design do Sami, pelos pontos positivos, como a gente sempre faz aqui. E uma das coisas que me chama bastante atenção nesse design são os detalhes. São detalhes que estão um pouquinho acima daquilo que deveria, mas eles estão ali, isso aqui é fantástico, Sami. Essa textura que você colocou no fundo, não só uma textura, mas aparentemente são duas. E essa combinação que você fez aqui ficou muito legal, cara. Além disso, você tem uma vinheta, e essa vinheta parece que tá com color burn, isso aqui deu uma queimada, deu uma aquecida no seu design, não sei se foi proposital, ficou legal, mas tem que tomar cuidado com isso, tá? Porém, é um ponto positivo porque isso chama atenção para o centro do design. Além dessa vinheta, você também colocou esse brilho atrás, ou seja, você reforçou essa atenção que você chamou para o centro. Agora, em termos de pontos negativos, o primeiro ponto aqui que você tem que corrigir, e isso não só nesse design, mas em qualquer outro que você for criar, que é a distribuição dos elementos. O que eu quero dizer com isso? Todas essas informações são necessárias, só que tá tudo bagunçado, porque você vai chamar a atenção do cliente para tudo, mas ele não vai conseguir prestar atenção em nada. E isso aqui é um problema gravíssimo, tá? Você tem que corrigir isso, guiar o seu cliente por todas as informações do seu design. Fora isso, você também tem que dar bastante atenção para o produto, porque olha só como é que tá pequenininho aqui. Você tem espaço sobrando, você tem bastante espaço aqui, que é um espaço perdido. Mesmo você colocando desse tamanho aqui, por exemplo, tá? Você ainda tem espaço para colocar, que seja aqui, ó, sobre a Coca-Cola aqui do lado. Essa plaquinha de preço, você poderia colocar virado aqui de lado, em cima, desse lado, enfim, você tem várias opções aqui para poder trabalhar isso aqui. Mas só isso aqui já dá uma cara diferente para o seu design. E terceiro ponto, que também é importante que você dê atenção, é a escolha da tipografia. São 3 fontes aqui, e essas fontes, elas são mais ou menos, elas não são ruins, mas também não são boas. Então tem que tomar cuidado na escolha disso, para você poder ter um design mais profissional. E só um ponto de atenção aqui, não é um ponto negativo nem positivo, mas é um ponto que você precisa dar atenção, é a questão do equilíbrio de cores. Você tem muitas cores quentes aqui, você tem um brilho muito forte nessa pizza aqui, e no geral, você tem um design muito desequilibrado. Esse que é o grande problema aqui dessas cores. Tá tudo brigando entre si por atenção. Isso aqui não é interessante, tá? Só de corrigir esses pontos aqui, o seu design já vai ter uma cara muito melhor. Caramba, velho, quem que cortou essa pizza? O segundo design é o design do Dalto. Começando aqui pelos pontos positivos também, a gente tem um equilíbrio bem interessante nesse design. A gente tem hierarquia, você tem contraste, esse contraste aqui tá bem legal, porque tá um fundo bem escuro com fontes bem claras. Isso faz com que a gente consiga ler muito mais fácil o texto. A qualidade das imagens tá bem legal também, o recorte também tá bem legal. E você tem um design todo centralizado. Tem vários detalhezinhos que você adicionou que fazem muita diferença. Essa imagem de fundo com esse pattern, que não é bem um pattern, mas é um pattern, sei lá. Você tem uma sombrinha ali de CorelDRAW, cara,
cuidado com essas sombras de CorelDRAW, cara. Essas sombrinhas aqui. Não precisa dessa sombra que você colocou aqui, tá? Isso aqui você pode tirar e não precisa usar nunca mais. Sombra é para você simular que tá vindo brilho de algum lugar. Se você não tem um brilho vindo de algum lugar, não tem necessidade de você colocar essa sombra em nenhuma circunstância, beleza? Agora, pontos negativos, a gente vai ter alguns detalhes aqui que são importantes que você corrija, tá? A primeira coisa, e a mesma coisa que eu acabei de falar pro Sami, é a atenção pro tamanho do elemento principal. Cara, olha só a diferença que fez isso aqui, mano. Escancarado mesmo, dessa forma. E esses jovens que você colocou aqui, ó, teria ficado brutal se você tivesse feito isso aqui, ó. Grandão, pode até deixar aqui mesmo, só ia ficar estranho esse chifrinho no V aqui, né? Mas é só escolher uma fonte melhor que não ia ter problema. Poderia ter feito assim sem problema nenhum. Cara, olha só que diferença que fez. Chama muito mais atenção dessa forma. Porque assim, ó, tá vendo como fica... Fica aquele negócio bem tímido. Isso aqui praticamente grita que você é amador. Na maioria dos casos, todo design que você vê que o centro, que o ponto principal do design tá bem pequenininho, com bastante espaço sobrando, você pode saber que tá começando agora. E eu já falei várias vezes sobre isso aqui no canal. Você tem que preencher todo o seu quadro para ter um design mais agradável, mais harmônico. Fora isso, você tem essa fonte que tá bem... Cara, muda essa fonte. Essa fonte aqui não tá legal não, tá? Você tem muita ponta e essas pontas faz com que o seu design fique agressivo e acredito que não seja essa a intenção, né? Outra coisa, na verdade isso aqui é só um detalhe, tá? Eu não entendi, tipo, semana de oração jovem, mas tem um anuncie nas cidades? Como assim? A impressão que deu esse anuncie é tipo aqueles anúncios de outdoor, alguma coisa assim. Tem que deixar a mensagem bem clara, tá? E outro ponto negativo, que na verdade eu já falei esse aqui, é essa sombra de CorelDRAW aqui. Cara, tira isso aqui, velho. Não precisa, tá? Não precisa. Você pode tirar essa sombra aqui que não vai ficar feio, tá? Confia em mim, não vai ficar feio se você tirar. Vai ficar muito melhor, tá bom? Mas no geral, tá bem legal o seu design. Agora passando para o design do Dudes. Começando pelos pontos positivos. E aqui, o problema que eu falei nos outros designs, aqui tá resolvido. Porque você tem a imagem do produto central aqui, ó, bem preenchido. Tá preenchendo todo o espaço possível aqui. Tem margem. É isso aqui que eu tô falando. Tá vendo? Você tem o elemento principal, que é o produto, para chamar a atenção do cliente, bem grande. Tô falando que você precisa escancarar, né? Não, nem sempre. Mas na maioria das vezes, isso aqui tá interessante. A questão do tamanho do prato eu tô falando. Outro ponto positivo que você também tem aqui é o contraste. Um fundo um pouco mais escuro, o texto bem claro, é indiscutível que você consegue ler todos os elementos aqui, todos os textos, eu quero dizer, sem problema nenhum. E claro, eu acabei esquecendo de falar da qualidade da imagem. Não é aquela imagem toda cagada, só atenção nos recortes, tá? Por algum motivo ficou esse serrilhado esquisito aqui. Por exemplo, olha só esse corte estranho que tem aqui, ó. O prato não tá quebrado desse canto aqui, ó. Então por que essa sombra tá com essa quebra estranha aqui? Não faz sentido. Se você quiser comentar aí de onde é que veio esse corte aqui, cara, fica à vontade. Agora, em termos de pontos negativos, aqui a gente vai ter uns poréns. Por quê? Você tem uma hierarquia, mas essa hierarquia tá questionável. Primeiro, obviamente, a pessoa vai olhar para o que primeiro? Para o prato. Beleza, olhei o prato, segunda coisa que eu vou ler, está aqui. O quê? O prato. Beleza. E depois eu vou ler lá, clique abaixo, porque tá em amarelo, o amarelo chama mais atenção e tal. Depois eu vou voltar ali no ela não vai voltar, mas seu delivery, porra, mas eu já li o está aqui. Consegue entender essa lógica? Porque isso aqui tá bagunçado, velho. Eu vou dar um exemplo prático aqui, ó. Pera aí. Olha só, se você vir aqui no Design Memes, aqui no Discord, vai ter várias aqui, ó. Esse aqui é o último exemplo que eu vi agora. Olha só. Mulheres quilombolas las. É mais ou menos a mesma coisa de uma forma diferente, porque você vai ler as informações, tem aqui alguns poréns que justificam, mas, cara, tá feio. Olha esse aqui, por exemplo. Foda-se. Você entendeu, né? Então aqui, basicamente, você vai ter isso. Você vai ter uma hierarquia bagunçada. Você não tá guiando o espectador, você tá guiando ele, mas por direções que vai fazer ele dar muito mais volta, o cérebro dele vai cansar, ele vai perder o interesse, mas
De todo modo, você tem uma hierarquia, isso é um ponto positivo, mas você precisa entender essa hierarquia para poder fazer isso do jeito certo. Outra coisa que inclusive eu falei lá no começo, olha só que você tem uma cor chapada no fundo, você não está chamando atenção para esse design ficar interessante. Olha só, se eu adicionar aqui uma vinheta, olha só a diferença que fez só essa vinheta. Tá bem exagerado isso aqui, tá? Tá bem cagado, não faça dessa forma, mas é só para você entender. Olha só como eu chamei a atenção para o centro, para o prato, e é isso aqui que importa, tá? Então toma cuidado quando você usar esses fundos chapados. Tem que saber o que tá fazendo, tem que ser bem específico quanto a isso, tá? Pode usar, não tem problema, mas o seu design tem que ter contexto para fazer com que isso fique bem feito, senão vai ficar feio, tá? Agora a gente vai para o design do SIP. E aqui, meu amigo, basicamente todos os outros pontos que eu falei estão aqui nesse design. Você tem um fundo chapado, todo preto, é legal, isso é interessante. Você até chamou um pouco de atenção aqui para esse centro, isso aqui tá legal. Mas vamos começar pelos pontos positivos, como a gente tá fazendo aqui em todos, tá? Primeira coisa, você tá chamando bastante atenção aqui. Segundo, a imagem tá com uma qualidade monstra. Isso aqui é muito legal, tá? Recorte bem feitinho, não tá com aquelas linhas brancas todas cagadas que fica aparecendo e nem pretas também. Tem aqui essa falhazinha aqui, não sei se é uma falha ou se não é, não importa, tem que tomar cuidado com isso para poder limpar a imagem do cliente. Deixa isso aqui bem limpinho, bem bonitinho, para valorizar o produto do cliente. E outro ponto positivo é que você também tem contraste aqui. Tem poucos elementos, mas você tem contraste. Agora, em relação aos pontos negativos, e como eu sempre falo antes de eu falar sobre os pontos negativos, é que é só um termo, tá? Cara, isso aqui tá péssimo, péssimo, péssimo. Você não tem ideia de como isso aqui tá ruim, que é a quantidade de espaço que você tem sobrando que poderia ser usado. Isso aqui tá péssimo. O resto a gente já vai falar, mas esse desaproveitamento do espaço, cara, você precisa dar muita atenção. Eu já inclusive falei isso aqui nos outros também, tá? Mas aqui você tem em excesso, você tem espaço em excesso. É sobre esse espaço que eu tô falando, tá? O simples fato de você ter mandado para eu analisar, cara, isso aqui já é excelente, já mostra que você tá no caminho certo, que você quer melhorar, que você tá buscando por feedback para poder crescer como um profissional. Isso aqui é sensacional, cara. Continua assim, porque você vai longe. Agora, voltando aqui para esse ponto, se você pegar isso aqui, ó, pegar o fone e simplesmente aumentar isso aqui, ó, olha a diferença que fez. Consegue entender? O que mais que você poderia ter feito aqui para deixar isso aqui melhor? Ouça novos graves. Poderia colocar aqui alguns íconezinhos. Que tipo de graves? Graves para jogos, você poderia ter colocado um controlezinho. Graves para música, você poderia ter colocado um íconezinho de música. E graves para filme, por exemplo. Você poderia ter colocado aqui um símbolozinho de filme. Teria ficado sensacional. Embaixo você poderia chamar a atenção para alguma coisa, tipo, assista seus filmes favoritos ou alguma coisa nesse sentido. Você pode aproveitar melhor esse espaço para fazer com que o seu design tenha uma cara muito mais profissional, tá? No geral, tá legal o seu design, precisa só fazer essas pequenas correções. E outra coisa, esse aqui é só um detalhezinho que eu vou chamar a sua atenção, porque, meu amigo, olha só o espaço que você tem aqui. Sabe o que isso aqui significa? Margem! Coloca margem! Coloca margem! Agora a gente vai para o design do Tavim. Cara, legal o seu design, hein? Manipulaçãozinha básica, mas tá tudo no seu devido lugar. Começando pelos pontos positivos. Você tem imagem de qualidade, você tem profundidade, isso significa que você vai chamar atenção aqui para frente, ou seja, esse fundo desfocado lá atrás faz com que a minha atenção fique aqui no produto, por mais que seja interessante mostrar o fundo também, em alguns casos é interessante que esteja tudo nítido, em outros casos não. Por isso que é importante que você tenha experiência e conhecimento para poder saber quando usar e quando não usar. Não só esse tipo de conhecimento, mas como outros, como combinação de cores, tipografia, posicionamentos, que esse aqui tá bem legal, que você tem também, entre outros pontos, outros fatores que você vai aprender dentro do Designer de Ultra Dimensão. Então, se você não conhece ainda, esse não é mais um curso que vai te ensinar a mexer no Photoshop, vai te entregar uma caralhada de packs editáveis para você simplesmente usar aquela
porcaria sem saber o que está fazendo. Não, você vai aprender do absoluto zero como compor um design, como combinar cores, como diagramar um design, enfim, vários outros conhecimentos que você vai adquirir dentro do Designer de Outra Dimensão. Clica no primeiro link aqui da descrição e assiste o vídeo que está na página que eu vou te explicar em detalhes o que você vai aprender dentro do curso. Agora vamos voltar aqui. Basicamente, ele preencheu todo o quadro. Você vê que não está faltando espaço aqui, espaço em excesso, eu quero dizer. Tem contraste, tem a imagem do produto chamando bastante atenção aqui, bem grande. Enfim, você tem todos os elementos, tem margem, você vai guiar o olhar do cliente aqui pelas informações. Cara, bem legal, parabéns pelo design. Agora, em termos de pontos negativos, aqui a gente tem alguns poréns, tá? Claro que talvez o seu ponto aqui não seja manipulação de imagem, mas alguns detalhezinhos teriam feito muita diferença no resultado desse material aqui, tá? Por exemplo, a base desse saco, tá vendo que ele tá curvado, como se ele tivesse levantado? Isso aqui deveria estar reto, porque você tem esse saco de milho pesado, ele tem 5 kg, então quando você pôr ele em cima de alguma coisa, ele vai assentar essas perninhas aqui, essas pontas, tá? Isso vai deixar ele reto. Depois, você tem sombra, você precisaria de uma sombra de contato aqui, uma sombra de oclusão bem pertinho, bem fininha, e a sombra dispersa ao redor, que é basicamente essa daqui que você tem. Fora isso, você tem essa grama com esse recorte aqui que, meu amigo, deu até coceira. Olha só, isso aqui, cara, dá para você fazer com um pincel só para você ter uma ideia. Se não, tem essas imagens em PNG, você encontra em PNG, inclusive no Adobe Stock de graça. Isso aqui faz diferença no seu design também, tá? Você também tem aqui uma tipografia bem cômica, bem infantil. Eu não usaria essa daqui. Poderia ter inclusive usado essa daqui, que ela tá muito legal. Troca essa fonte aqui, tá? E só como um ponto de atenção, tá? Isso aqui não é um ponto negativo, nem um ponto positivo, mas é um ponto para você dar atenção, que é a finalização desse material, ou seja, o fechamento desse arquivo. Basicamente, você tem um material com a estrutura pronta. Falta os detalhes, esses detalhezinhos que faz com que o seu design fique mais profissional, e falta também trabalhar pós-produção, ou seja, a finalização desse arquivo. Dar um pouco mais de nitidez, trabalhar um pouquinho melhor as cores aqui, para poder fazer com que esse material ele se unifique. Mas no geral, tá bem legal o seu design. Esse é um quadro que eu criei só para passar um pouco do meu conhecimento de uma forma, às vezes descontraída, às vezes puxando um pouco a orelha de quem precisa, mas tudo sempre com muito respeito e fazendo com que todos cresçam, não simplesmente estar aqui jogando palavras ao vento ou diminuindo as pessoas. Pelo contrário, a minha missão é te ensinar a se tornar um designer de outra dimensão, e não simplesmente um sobrinho que sabe mexer no Canva. Ou pior ainda, como um guru safado que mal sabe criar o próprio design, mas está tentando te empurrar um curso mequetrefe que não vai te ensinar nada. Esse é um dos motivos pelo qual eu criei esse novo quadro aqui, onde eu crio vários designs de alto nível para te mostrar o que eu sei fazer e para que você aprenda com isso também. Te vejo do outro lado do portal.